leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de setembro. Pois é, gente, se em agosto veio a ressaca literária com tudo, setembro foi o completo oposto. Eu li o dobro de livros e quero contar tudo pra vocês, então vamos lá. Eu comecei o mês lendo Lock and Key Heaven and Earth, do Joe Hill e do Gabriel Rodrigues. Lock and Key é uma história que eu amo, é minha saga favorita de quadrinhos, em que a gente vai conhecer aqui um casarão, né, de uma família, a família Locke, que dentro desse casarão existem várias chaves mágicas. E nesse spin-off a gente vai conhecer um pouco mais de outras chaves que a gente não viu na saga original. Gente, eu posso dizer que eu adorei esse primeiro volume que eu li, porque aqui a gente vai ter 3 histórias. A terceira história é uma história mais engraçadinha, com personagens que a gente já conhece, e que assim, a gente tem ali uma chave, mas é uma coisa mais bobinha e tal, foi ok. A segunda história se passa há algumas décadas, quando bandidos chegam pra roubar essa casa, e muita coisa bizarra acontece porque eles não sabem dessas chaves, e a gente vai ver o que elas podem fazer. E a primeira história que eu mais gostei, gente, porque a gente vai ter ali há séculos atrás, essa família, né, a família Locke, vivendo ali, e, gente, acontece uma coisa tão assim, é sobre uma criança que tem um tumor cerebral e uma chave que a gente vai ver sendo, né, construída, e pra que ela vai servir. É lindo, eu chorei assim, copiosamente, eu achei de uma sensibilidade, e eu acho que esse volume ele mostra muito da versatilidade do Joe Hill na hora de escrever histórias, porque cada uma delas é diferente, sabe? E isso é muito incrível. As ilustrações do Gabriel Rodrigues são belíssimas, incríveis como sempre. Pra mim, só fez com que esse meu amor voltasse ainda mais por Lock and Key, e eu quero com certeza ler outros spin-offs. Eu acabei dando pra esse 4 estrelas, e olha, foi sensacional. Depois eu li Sensory Life on the Spectrum. Gente, essa é uma HQ feita por vários artistas que fazem parte do espectro autista, e eles vão abordar as suas vivências, principalmente como é viver com sobrecarga sensorial. Sério, gente, foi assim maravilhoso. A gente tem aqui, lógico, por ser uma coletânea, algumas histórias que eu gostei mais, outras que eu gostei menos, algumas artes que me pegaram mais do que outras, mas no geral é uma HQ maravilhosa que eu acho que todo mundo tinha que ler, porque para as pessoas que não fazem parte do espectro, elas vão aprender a ter um pouco mais de empatia e ver, né, além ali do seu umbigo, né, ver como que a sobrecarga sensorial funciona, como que é você ser sensível a luzes, você ser sensível a sons e por aí vai. Para pessoas que fazem parte do espectro autista pode ser uma boa, porque eu me vi representada, sabe? Foi incrível, foi muito bom ver que outras pessoas também lidam com as coisas com que eu lido e que eu ouvi minha vida inteira que era frescura, que não era real, que era coisa da minha cabeça, e não, sabe? É algo que as pessoas têm e é muito difícil viver com isso, sabe? E as pessoas dividirem, né, as suas vivências faz com que você sinta que, sabe, você não está sozinho nesse mundo. Foi o que eu senti lendo, e também ele tem muitas dicas, tem muitas informações, toca em assuntos que mesmo eu não sabia, sabe? Mesmo procurando bastante a respeito do autismo, eu não sabia algumas coisas que eu tava passando naquele momento em que eu li, por exemplo, que era um autistic burnout, que era um burnout em que todas essas minhas questões que fazem parte do espectro autista, elas pioraram, e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, e lendo eu pude entender o que estava acontecendo comigo, sabe? Então foi assim maravilhoso, foi uma ótima experiência. Eu dei pra Sensory 4 estrelas e meia, e assim, pra mim foi sensacional. Eu acho que todo mundo tinha que ler. Depois eu reli Morte de Tinta, último livro da trilogia aí Mundo de Tinta da Cornelia Funk, e inclusive tem vlog aqui no canal de leitura, eu vou deixar na descrição pra você conferir, porque foi incrível, gente. Eu já tinha lido e relido essa trilogia várias vezes, mas não esse último livro. Foi a minha primeira releitura, e eu acho que fechou a história com chave de ouro. Primeira vez que eu li, eu dei pra ele 4 estrelas e meia, e dessa vez eu dei 5, porque a gente tem, né, a história do Mo Folkart, que é um homem que ele tem o dom de, ao ler uma história em voz alta, ele traz personagens da história pro mundo real, e pessoas do mundo real acabam indo parar na história. E tudo isso a gente vê muito em Coração de Tinta. Em Sangue de Tinta, a gente vai ver a filha dele, a Maggie, entrando
tudo dentro da história do livro Coração de Tinta, onde ela vai estar naquele mundo de fantasia, onde ela vai ver as coisas boas e ruins desse mundo. E nesse terceiro a gente vai ver como que esse mundo tá diferente do que o autor escreveu na época, de como os personagens tomaram suas próprias decisões, de como tudo se desenvolveu de uma outra forma, como as pessoas mais pobres, as mulheres, os saltimbancos, as crianças estão sofrendo, sabe, nas mãos de um grande tirano, e como os nossos protagonistas vão fazer pra acabar com tudo isso. Gente, esse foi um livro que me despertou muitas sensações, porque eu não lembrava de muita coisa dele, mas ao mesmo tempo ele traz muito da magia, você se sente dentro desse mundo, é incrível, e você também vê muito da realidade nele, como existem pessoas ruins, seja na vida real, seja nos livros, e ao mesmo tempo de como existem pessoas incríveis que vão fazer o que precisa ser feito, o que é o certo, sabe? Mesmo em situações difíceis. Eu achei a escrita deliciosa, eu acho que a Cornelia Funke, ela faz um excelente trabalho na hora de te colocar dentro, né, desse mundo, te fazer se sentir imerso nessa história, então eu adorei, eu acabei dando pra ele 5 estrelas. Depois eu li o volume 25, 26 e 27 de Attack on Titan. Gente, o que dizer desses volumes, né? A gente tá se encaminhando pro final, então eu não posso dar muitos detalhes, mas a gente tem esse mundo, né, em que os seres humanos acabam se refugiando atrás de muralhas para fugirem de titãs que comem gente. Gente, a história é muito mais complexa do que isso. E a gente tem os nossos protagonistas aqui, e a gente vai ver eles no meio de uma grande batalha que vai se iniciar aqui no volume 25. E, gente, o volume 25, ele me pegou muito desprevenida, porque começa com um encontro que eu queria ver há muito tempo. Eu tava, assim, achando que as coisas iam se resolver. São dois personagens conversando sobre como eles são iguais. Eles são simplesmente duas faces da mesma moeda. E você acha, ai, que tá ótimo, que tá maravilhoso, que vai continuar assim. Aí, de repente, gente, começa muita morte, muita destruição, muito caos, que eu não tava preparada. E eu acho que foi muito ousado do Hajime Isayama fazer isso, sabe? De repente ele colocar ali um protagonista, uma pessoa que a gente viu se desenvolver, e falar, quer saber? Ele também pode ser vilão e não só mocinho. E foi, assim, uma coisa terrível, gente. Foi difícil ler, porque eu achei, tipo, ai, tá, isso vai mostrar que o final vai ser uma coisa utópica, e não será. Mas assim, gente, eu gostei, acabei dando pra ele 4 estrelas. Aí eu fui pro volume 26. Ele foi um volume muito especial pra mim, porque, primeiro, a gente vai ter uma perda enorme que eu não tava preparada. Como se não bastasse isso, a gente vai ver muito ali da questão dos outros personagens enfrentando isso, sabe? Encarando essa perda e como que isso afeta cada um deles. Esse é um volume que ele fala muito sobre a questão do ciclo da violência, do que é ter liberdade, o que significa ser uma pessoa liberta, e principalmente a gente vai ver muitas questões semióticas aqui, dentro da própria história que o Hajime construiu, sabe? Ele vai trazer muita coisa pra esse volume, então eu gostei bastante, acabei dando pra ele 4 estrelas também. E aí, gente, vem o volume 27. Ele volta alguns anos no passado, onde a gente vai ver um pouco do que aconteceu nesse meio tempo, porque, né, no começo desse novo arco, a gente tem um salto temporal, e é tipo, o que aconteceu? E aí você vai entender melhor aqui. Foi muito bacana ver, sabe, como que tudo foi se desenvolvendo, né, no meio desse tempo. E assim, gente, eu adorei esse volume, eu acabei dando pra ele 4 estrelas e meia. Eu acho que o Hajime Isayama, ele tá construindo uma história muito interessante, que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Eu acho que a arte do Hajime tá, assim, sensacional, principalmente em questão de batalha, que era uma coisa que eu achava que era o ponto fraco dele. Então eu mal posso esperar para ler o resto de Attack on Titan. Aí, gente, eu li Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Vou deixar também na descrição pra você conferir o vlog de leitura, porque comecei aí uma nova trilogia, né, depois de finalizar A Morte de Tinta. Eu falei, ai, o que eu vou ler agora? O que eu vou registrar? E aí eu falei, quer saber? É uma heresia eu nunca ter lido Jogos Vorazes, então eu comecei a ler. E, gente, eu gostei bastante do primeiro volume, tá? A gente vai conhecer aqui Panem, que é, né, basicamente um país onde a gente tem 12 distritos e uma capital. Na capital, as pessoas vivem com muita elegância, com muito luxo, enquanto as pessoas dos distritos estão trabalhando ali para conseguir o mínimo. E a gente vai conhecer aqui a Katniss Everdeen, que ela é do distrito 12, que é um distrito focado em carvão e mineração. E a gente vai ver ela nos Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes
Vorazes, eles são ali um evento televisivo que acontece anualmente, onde pessoas, né, um homem e uma mulher de cada distrito são sorteados para irem para esse lugar onde apenas um deles sobreviverá e que eles terão que lutar até a morte. E é uma coisa que todo mundo assiste, é um grande evento e tudo mais. E a irmãzinha da Katniss acaba sendo selecionada e a Katniss acaba se voluntariando e vai no lugar dela. E a gente vai ver como que são esses jogos. A gente vai ver desde, desfiles, de entrevistas, deles tentando ali coletar patrocinadores que vão ajudar eles nos jogos e, né, ela na arena de fato ali tendo que matar, tendo que fugir, fazer alianças e ao mesmo tempo, né, dar um jeito de sobreviver. Gente, eu gostei bastante. Eu achei que foi super fluido. Foi um livro que eu falei, eu vou ler só um pouquinho. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu fiquei muito intrigada com a história, mesmo já conhecendo, porque eu já tinha assistido, né, aos filmes. Então eu me senti ali muito próxima da personagem, porque a gente acompanha de fato ela, sabe? Não só fisicamente, mas os pensamentos dela. Você entende como que ela é do jeito que ela é, sabe? Então eu gostei bastante disso. Eu gostei de ver os outros personagens e a dinâmica entre eles. Eu gostei também dessa coisa de você conseguir traçar paralelos com o nosso mundo, com o mundo real, com essa coisa de que uma minoria tem muito dinheiro e que esse dinheiro poderia ser redistribuído para as pessoas, elas não precisariam viver em extrema pobreza, com fome. Ao mesmo tempo, você vê também que tem essa questão da gente ser espectador de um reality show, onde as pessoas vão adquirindo traumas, onde coisas terríveis vão acontecendo. Então tem muita coisa ali que a gente pode falar sobre isso, e eu falei no meu vlog de leitura, vá conferir. Eu acabei dando para esse livro 4 estrelas, achei sensacional e mal posso esperar para ler o resto da trilogia. Depois disso, eu li First Person Singular, primeira pessoa do singular, do Haruki Murakami. Gente, não vou entrar em detalhes, porque eu vou fazer um vídeo, né, como sempre, pro projeto Murakamando, em que eu vou entrar com mais detalhes, vou falar sobre tudo. Só que esse é um livro, né, que é uma coletânea. A gente tem 8 histórias que são contadas em primeira pessoa, por isso o título Primeira Pessoa do Singular. E a gente vai ter, como, né, uma coletânea, histórias que eu gostei mais, outras que eu gostei menos. Mas assim, gente, tem histórias que vão mais pro realismo mágico, outras que vão pra uma fantasia muito louca, outros que vão pra realidade, que são mais autobiográficos, que vão falar de coisas que o próprio Murakami é muito apaixonado sobre, sabe? Como música, como esporte, como literatura, como a arte, né, no geral. Então, eu gostei bastante de ver mais da voz dele aqui. E ao mesmo tempo, gente, as histórias em que ele vai mais a fundo, né, no sentimento humano, foram as que mais me pegaram. Então, por exemplo, a gente tem o With the Beatles, que foi a minha favorita, vai falar de fato sobre a coisa de o luto, não por uma pessoa específica, mas pelos sonhos que a gente tinha quando a gente era jovem. Vai falar muito sobre envelhecer e como que as coisas foram ficando ao longo do caminho. Isso é uma coisa que o Murakami ele faz muito bem, sabe? Colocar o dedo na ferida, naquela coisa que todos nós já vivemos, sabe? A gente também tem aqui uma história muito bonita chamada On a Stone Pillow, sabe? Que vai falar muito sobre poesia e que eu achei muito bonita. A gente tem, gente, Confessions of a Shinagawa Monkey. Eu não tava esperando, que na verdade é uma continuação direta do último conto que faz parte da coletânea Blind Willow Sleeping Woman, que é minha coletânea favorita do Murakami. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver esse personagem de volta. O Murakami, ele tem feito isso recentemente, sabe? De trazer personagens que já apareceram antes para suas histórias mais modernas. Então, eu tô gostando muito disso. Mas também teve histórias que não me pegaram tanto, como, por exemplo, Carnival, que, o Murakami, ele voltou muito com essa coisa de, a mulher objetificada, porque a gente vai ter um personagem que vai falar muito sobre, a mulher mais feia que ele já viu. Então, isso me incomodou bastante. The Yakult Swallows Poetry Collection foi, assim, interessante, mas não é um assunto que me interessa tanto, que é beisebol. Então, é um livro com muitos acertos e erros. Aquelas histórias que eu não gostei, eu realmente não gostei, e as histórias que eu gostei, eu realmente amei. Então, eu acabei dando pra ele aí 3 estrelas e meia. Esse foi, né, o último livro de ficção que ele lançou até agora, porém, já tem outros aí, né, que vão ser publicados. Eu tô muito empolgada, mal posso esperar. Para o projeto Lendo Christie, eu li E no Final a Morte. Também era um livro que estava pendente para eu terminar. E, gente, aqui a gente vai ter uma história bem diferente do que a Agatha costuma fazer. Por quê? Porque geralmente ela tem umas histórias mais modernas, né? Com detetives ou com a polícia. E aqui não, a gente vai estar em Tebas, 2000 anos antes de Cristo, onde a gente vai conhecer a Renesmee, que ela é uma mulher que acabou de perder o marido. E ela, junto com a filha, voltam a morar, né? Com o seu pai. E é uma casa já com bastante pessoas, né?
né, onde ela vai voltar a conviver com a avó, com o pai, com os irmãos e também com as cunhadas e os sobrinhos. Só que o pai dela, o Imhotep, ele trabalha realizando ritos funerários. Então ele vai, né, de cidade a cidade e um belo dia ele volta e traz junto uma concubina, a Nofret. E a Nofret odeia a família odeia a Nofret e um belo dia a Nofret aparece morta. E você acha que a morte apareceu ali uma vez e acabou e tá tudo resolvido, e não. Um por um dessa família começa a morrer. E você vai ver a Ren e Sam tentando entender ali o que tá acontecendo. Gente, esse é um livro que não me pegou tanto, porque realmente ele vai pra uma coisa mais antiga, sabe? Você demora um tempo pra se acostumar com o nome dos personagens, pra saber quem é quem. Depois ali na segunda metade é que a coisa vai escalonando e você vai ficando instigado e você quer saber o que tá acontecendo. E eu achei interessante ela ter colocado aqui essa coisa da morte numa questão ali que vai pro Egito Antigo, exatamente porque a gente vê muito de como a morte é uma coisa importante naquela cultura. Então eu achei interessante como ela vai abordar mais essa coisa mesmo da cultura, das crenças locais. E esse é o primeiro romance whodunit histórico. Isso é um marco na literatura, a gente não pode tirar isso da Agatha, que ela realmente marcou a literatura, né, de crime e mistério. E eu acabei dando pra ele aí 3,5 estrelas, porque como eu disse, ele não me pegou no começo, ele se arrastou, ele não foi tão fluido quanto os outros livros da Agatha, mas depois que a coisa foi ali acontecendo e tudo foi se desenvolvendo junto, gente, eu fiquei surpreendida, eu fiquei boquiaberta com o final, eu fiquei super surpresa, eu não tava esperando. Então eu gostei, mas demorou um tempo pra eu gostar. Por conta disso, eu acabei dando pra ele 3,5 estrelas. Finalmente eu li o hypado Amêndoas. Gente, esse livro, né, todo mundo lendo, fenômeno, né? E aí eu falei, lerei para saber, né, o que eu vou achar, tirar minhas próprias conclusões. Aqui nós somos apresentados ao Young-jae, que ele é um garoto que ele tem uma condição chamada alexitimia, que é basicamente o fato de que a amígdala que tem no cérebro dele, ela não se desenvolveu muito. E por conta disso, ele não consegue sentir emoções muito intensas, sabe? Ele não sabe exatamente o que ele tá sentindo, ele não sabe regular exatamente como ele tá se sentindo, e muitas vezes ele parece muito apático. A gente vai ver desde a infância dele, né, ali com a mãe, com a avó, uma grande tragédia vai acontecer, né, na família dele, e aí você vai ver ele se desenvolvendo, crescendo, vivendo e tentando ali sentir as coisas, fazendo novos amigos, se apaixonando e por aí vai. Gente, esse foi um livro que eu tive muitos sentimentos com ele, porque primeiro, eu entrei nele com uma expectativa errada. Já preciso falar isso. Eu entrei achando que era um livro que tinha um personagem autista. Por quê? Porque foi o que eu ouvi falar por aí. Não, gente. Muitas vezes, pessoas que estão no espectro autista, elas têm essa questão de não saber direito como controlar as emoções. Seja porque elas têm emoções muito intensas ou porque é exatamente o oposto, como é o caso aqui do Young-jae. Só que ele não é autista. Ele tem essa condição da alexitimia, mas é isso. E assim, gente, eu gostei muito da escrita. Eu achei que é uma escrita muito gostosa, que você lê muito rapidamente, sabe? Você consegue sentar e devorar esse livro de uma vez. Eu gosto de como a gente acaba não tendo emoções muito fortes, exatamente porque a autora, ela tá ali acompanhando o protagonista. Então você tá sentindo o que ele tá sentindo. Como ele não sente tanta coisa, é a mesma coisa com você. E mesmo assim, as pessoas gostando ou não, eu achei que isso foi muito bem feito, sabe? De seguir exatamente o que o protagonista tá sentindo. Mas assim, gente, eu tive alguns problemas com essa história. Tem muitas coincidências fantasiosas que vão acontecendo, sabe? Muita coisa que acontece porque sim, porque é importante pro enredo. E assim, a gente tá falando de uma condição neurológica. E aí, de repente, essa condição neurológica é tratada como, ai, o amor cura tudo. Ei, que legal. E não é assim que a coisa funciona, sabe? Na vida real. Então, isso eu falei, não gostei disso, sabe? Eu achei isso meio E ao mesmo tempo, a experiência de leitura que eu tive não foi tão legal, porque eu, como uma pessoa que sou neurodivergente, eu me senti meio que um fardo, sabe? Eu me senti mal lendo, eu me senti tipo, ai, e então eu tenho o amor da minha família, dos meus amigos, e por que então que eu tô me sentindo assim, se pra esse rapaz isso tá funcionando e tal? É o tipo de mensagem que eu não achei tão legal. Eu acho que a escrita é muito boa, eu curti a narrativa, mesmo tendo ali alguns furos no roteiro que eu não gostei tanto, mas eu achei que, ai, mais pro final do desenvolvimento, ele não é tão interessante assim. Então eu acabei dando pra ele também 3,5 estrelas. Por último, mas
mas não menos importante, muito pelo contrário, porque foi a minha leitura favorita de setembro, eu li Tombs, do Junji Ito. Gente, lógico, eu li Junji Ito vai estar aqui, porque olha, não adianta, gente. Tombs foi um dos lançamentos mais recentes dele, que é uma coletânea com 9 histórias, e, gente, foi maravilhoso. O Junji Ito, ele é muito bom pra criar histórias, sabe? Pra criar contos, pra te dar ali uma coisa arrepiante, que ele vai te jogar um conceito muito bacana, aí ele vai desenvolver, aí ele vai trazer um final que você não tá esperando, sabe? Que a coisa vai escalando e que você não tá pronto pra tanto terror e tanta tensão assim. Mas sério, todos eles são sensacionais. Eu adorei cada um deles. Não tem como eu falar assim, ai, eu gostei mais desse, eu gostei menos desse. Não, eu gostei de todos. E a arte, gente, maravilhosa. O Junji Ito, ele tem um traço, né, bem fino, que ele consegue contrastar muito bem, né, o preto com o branco, e que você começa a entrar na história e você se vê imerso, sabe? Você se vê ali junto com os personagens, vivendo essas coisas terríveis. Os 9 contos são sensacionais. Essa se tornou minha terceira coletânea favorita dele. Eu acho que em primeiro fica Fragmentos do Horror, em segundo fica Shiver, e em terceiro fica Tombs, porque olha, que lançamento incrível, com histórias maravilhosas, com personagens que já são, assim, muito conhecidos dele, só que ainda não tinham sido trazidos para os Estados Unidos. Então foi muito bacana, sabe, conhecer esses personagens, entender mais essas histórias e embarcar nesse terror, nesse pesadelo que, ai, o Junji, ele consegue fazer, assim, um horror bizarro que é sensacional. Eu não consigo explicar melhor do que isso, a não ser que, meu Deus, ele é, sim, o mestre do horror bizarro. 5 estrelas para Tombs. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no mês de setembro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.